usado para a glória do teu nome. Senhor, alcança, fala conosco nesta noite, Pai. Precisamos ouvir a tua voz, Pai. Precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. Pai, fala através da tua palavra, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Mais uma noite de vitória, mais uma noite onde o nosso Deus permite nós estar vivos para cumprir um propósito, para a glória e para a honra e para o louvor dele. Estamos aqui para cumprir um propósito de Cristo, independente das lutas, independente das circunstâncias, independente se estamos com dinheiro, sem dinheiro, com saúde ou sem saúde, o Senhor tem nos chamado para louvar. E é isso que nós vamos fazer nesta noite, como já fizemos nesse dia chamado hoje. Vamos glorificar o nome do Senhor. Abrimos a nossa Bíblia, o livro de 2 Coríntios, livro 2 Coríntios, capítulo 5, livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estávamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Deixa eu fechar aqui a janela. Tentar aqui abafar um pouco o
carro de som, mas o cara que está hoje está tremendo, né? Capítulo 5, versos 11, versos 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasiões de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. E assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quero pedir desculpa aí a todos que estão assistindo, ou aqueles que vai assistir este culto. O carro de som, né, que vende aqui ovo, frutas, um barulho, um volume muito alto. E uma das coisas que o Espírito Santo tem me doutrinado é sobre o barulho, porque às vezes a pessoa está em casa descansando, chegou o dia inteiro do trabalho, estão cansados. Tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que precisam de silêncio,
E às vezes, nós, vizinhos, colocamos o som alto, música alta, culto alto, e isso atrapalha as pessoas que estão dentro de casa. Como aqui a igreja fica colada à rua, nós passamos por esses problemas, o barulho do carro, da moto, e principalmente o barulho dos carros que vêm de Óbidos. E também, como nesta noite nós fomos presenteados, o rapaz que vem de melancia. Quero te pedir perdão pelo barulho. O Senhor Jesus, nesta manhã, eu antes de me levantar, eu ali na cama mesmo, eu fiz a minha oração, e ali o Senhor me deu as palavras para eu fazer o meu devocional, a minha leitura, e ali aquela palavra ela se estendeu, porque eu li os 4 ou 5 capítulos do livro de 1 Samuel. Eu li 1 Samuel 1, 2, 3, 4 e 5. Meditei daquilo, e no decorrer do dia eu orei, eu estudei, eu, por bondade e misericórdia, faço parte de um grupo, e coloquei lá no grupo dos obreiros alguns estudos, e no grupo onde o Senhor permitiu ser responsável, também botei muitos estudos bíblicos, estudei bastante hoje. A gente aproveita, nós estamos em casa, a porta ainda não se abriu, então nós fazemos nossos trabalhos, enquanto a esposa está trabalhando, fiz almoço, ajeitei comida, comi em casa, e fiquei meditando na palavra. E nesta tarde, antes de vir para cá, depois de estudar bastante, atender as pessoas, estava assistindo um filme. A esposa chegou do trabalho, e ali o café dela estava pronto. Ela ali assou ali os pães de queijos, e ele tomando um café, comendo aquele pãozinho de queijo, que é muito bom. E eu vim para o culto adorar o Senhor. Eu já tinha algo dentro do meu coração para pregar aqui nesta noite. Mas assim que eu abri ali o portão, abri aqui a porta da igreja, o Senhor ministrou no meu coração sobre o livro de 2 Coríntios, e a palavra falou muito profundo no meu coração. Eu assim exaltei, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque é a palavra dele que nós temos que entender, é a palavra dele que nos dá a direção, que nos alimenta. E ele fala aqui comigo, o livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo vai dizer: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mão, mas eterna no céu. O apóstolo Paulo, ele começa a ministrar poderosamente, usando essas simbologias. Louvado seja o nome do Senhor. Temos da parte de Deus um edifício, e esse edifício de Deus não é o lar celestial,
prometido por João ali, João capítulo 4, João capítulo 14, versículo 1 ao 6. Mas sim o seu corpo glorificado. O apóstolo Paulo está fazendo, o apóstolo Paulo ele fazia tendas. Ali no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versos 1 ao 3, Paulo, antes de ser colocado na obra missionária, Paulo na sua cidade para sobreviver, Paulo trabalhava como fazedor de tendas. E nessa passagem ele vai usar uma tenda para retratar o nosso corpo aqui na terra. E a tenda, meus amados, é uma estrutura frágil e temporária, sem beleza, sem grande beleza, mas o corpo glorificado que eu e você receberemos será eterno, belo e jamais vai apresentar sinais de fraqueza ou de decomposição. Livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Cartas aos Filipenses, capítulo 3, versos 20. Vamos ler Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, e segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. O apóstolo Paulo, ele via o corpo humano também como um vaso de barro. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa singularidade, uma tenda temporária, mas sabia que um dia o cristão ele receberia um corpo glorificado, maravilhoso, próprio para a glória do céu. Amado, um dia nós não habitaremos mais nessa tenda. A tenda que Paulo está falando aqui é o nosso corpo. Esse corpo aqui corruptível, esse corpo aqui que desgasta, que fica enfermo, que não é eterno. Paulo, ele está falando de um corpo glorificado. E o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer: nós sabemos. Como Paulo, como ele diz que nós sabemos porque nós cremos na palavra de Deus. Nenhum cristão, amados, ele precisa consultar as cartomantes, médium, ou usar recurso esotérico para descobrir o que o futuro do outro lado da morte lhe reserva. A gente não precisa
consultar, querer saber como será do outro lado. A gente não precisamos ir para a cartomancia, para os médios, saber como é que vai ser o futuro da gente. Não, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos, está ligado aos 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 14, que diz: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará conosco. Louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Louvado seja o Senhor. Ei, aleluia. Nós sabemos que, por sua vez, diz respeito à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não é aquele que nos ensinaram, que nos apresentaram morto no madeiro, não. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo está ressuscitado. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E logo sabemos que a morte não tem poder sobre nós, porque eu vivo e vós também vivereis. João capítulo 14, versos 9. Não precisamos temer. Se a nossa tenda, ou seja, o nosso tabernáculo, se desfizer, o corpo é apenas a casa onde vivemos. E quando um cristão morre, o corpo vai para a sepultura, mas o espírito vai para junto de Cristo. Filipenses capítulo 1, cartas aos Filipenses, capítulo 1, versos 20 ao 25. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas não julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da vossa fé. O apóstolo Paulo, ele sabia, ele não tinha medo da morte. E nós, como cristãos, nós também não tememos a morte. Hoje, quando estava ali tomando aquele café com a esposa, comendo aquele pão de queijo, ela comentou com algo que aconteceu aqui na comunidade, no Lins, ali na Cotia.
quando aquela casa que caiu de 3 andares, o rapaz que morreu, o rapaz era crente, ele teve domingo na igreja. Aí eu falei para minha esposa, ele partiu com Deus. Irmão, a gente crente não tem medo da morte, porque o apóstolo Paulo aqui, Filipenses capítulo 1, ele deixa algo glorioso para nos ensinar. Aleluia! Porque para mim o viver é Cristo, e quando o morrer é ganho. Louvado, exaltado, bendito, eterno seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando o Senhor Jesus Cristo, amados, ele voltar para buscar os seus, ressuscitará o corpo em glória, e o corpo e o espírito serão reunidos para uma eternidade gloriosa no céu. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 58. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Insensatos, o que tu semeia não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou como de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outras das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos
a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E no momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se reviste da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Tessalonicenses 4, 13. Pois eu dou testemunho que tem grande zelo por vós. Não estou errado. 1 Tessalonicenses 4, 13. Agora sim. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. O apóstolo Paulo, aqui novamente, ele vai abordar
sobre aquelas pessoas que dormem no Senhor. O apóstolo Paulo vai falar também de aqueles que ficarem vivos na vinda do Senhor. Infelizmente hoje poucos arraiais ensinam sobre isso, sobre a vinda, sobre a ressurreição, sobre o arrebatamento, sobre o irmão, a irmã não temer a morte, porque logo nós estaremos deixando esse tabernáculo, logo nós estaremos deixando esse tabernáculo, este corpo pecaminoso, corruptível, e logo Jesus voltando, ou nós ser levados por Ele antes, lá no céu, nós teremos um corpo transformado. Aleluia. O apóstolo Paulo vai continuar ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer: gememos. 2 Coríntios 5, 2: por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. O apóstolo Paulo, ele não está desejando, ele não está expressando, me perdoe, ele não está expressando um desejo mórbido de morrer. Na verdade, a declaração do apóstolo Paulo é justamente ao contrário. O apóstolo Paulo, ele estava ansioso para ver o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava ansioso para que Jesus volte, a fim de que possa ser revestido com um corpo glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A transformação do corpo e a volta de Cristo. Paulo, ele esperava que o Senhor, ele esperava estar vivo na terra quando o Senhor Jesus Cristo voltasse. Paulo, ele esperava estar vivo naquele momento. Ele pensava que Jesus voltaria, ele ainda vivo na terra, de modo que ele não precisaria experimentar a morte. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versos 1, ele vai se referir ao corpo glorificado. Aleluia. Temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita pela mão do homem, eternas nos céus. Em 2 Coríntios 5, 2, ele chama a nossa habitação celestial. Esta última contrasta com o nosso corpo mortal, que veio do pó da terra. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Amados, é importante nós aqui nessa noite observar, aleluia, observar que o motivo de Paulo gemer não era fato de encontrar-se em um corpo humano, mas Paulo estava ansioso para ver Jesus. Paulo estava ansioso para encontrar Jesus e receber um corpo glorificado, e isso fazia Paulo gemer. Alás, pecado.
calabai, súbia. Isso fazia Paulo suspirar. Paulo queria encontrar o Senhor Jesus, Rei da Glória. Paulo queria ter o seu corpo revestido. E hoje, infelizmente, nós vemos que as pessoas não têm essa preocupação de encontrar o Senhor Jesus, de ter o seu corpo revestido. Hoje nós vemos pessoas preocupadas com a fama, preocupadas com o status, preocupadas com o número de seguidores, preocupados com as suas agendas de pregações, preocupados de levantar a igreja aqui e acolá, preocupados em ver resultados, isso e aquilo. Mas hoje em dia as pessoas não estão preocupadas em ver o Senhor. Paulo, ele estava ansioso, Paulo estava desejoso de encontrar o Senhor e ter o corpo dele revestido. E é por isso que aqui nós estamos, ansiamos ver a Cristo. O meu desejo é encontrar com o meu Senhor. O meu desejo é ter o meu corpo transformado. O meu desejo é poder contemplar o meu Mestre. O meu desejo é sair desse tabernáculo e ser revestido com o corpo de glória. É para isso que nós aceitamos o Senhor. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo está explicando aqui nessa noite que a morte não é motivo de pavor para o crente. A morte não é motivo de pavor para mim e para você que servimos ao Senhor. A morte, Paulo chamava a morte de partida. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos significados desse termo em grego é desmontar a tenda e mudar para algo novo. Toda vez que os israelitas eles desmontavam a tenda, eles estavam indo com algo novo. E a morte para Paulo significava isso: desmontar a tenda e ir para algo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como podemos estar certos que um dia teremos um novo corpo, semelhante ao corpo glorificado do nosso Salvador? Podemos ter essa certeza, sim, amados. Por quê? Por que nós podemos ter essa certeza? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo, ele habita em nós. E Paulo fala do selo do penhor do Espírito. Livro de 2 Coríntios 1:2. A presença do Espírito Santo no corpo do cristão é um adiantamento que garante a herança futura, inclusive um corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. No termo grego moderno, no grego koiné, o termo traduzido por penhor significa aliança de noivado entre os mantos de calabaio. Uma aliança de noivado, um penhor. O Senhor colocou uma aliança de noivado em mim e você, na sua amada igreja. Amada igreja, aleluia. A igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é a noiva de Jesus Cristo que aguarda o dia em que o noivo virá buscá-la para as noites de núpcia. Ei, nós somos a noiva. A igreja de Cristo é a noiva.
E o Senhor pegou uma aliança, aleluia. E nós, como igreja de Cristo, a igreja de Cristo é a noiva de Jesus Cristo, que aguarda o dia que o Senhor, ou seja, o noivo, virá buscar para as núpcias. Ei, a igreja não pode esquecer que ela tem um noivo, e toda noiva, ela aguarda, ela fica ansiosa para o dia do seu casamento. E quando o noivo vier buscar a noiva, ei, é isso que nós estamos ansiando, a volta do noivo, a volta de Jesus. Muitas igrejas já esqueceram o significado que são noivas. Entre os mantos, entre fácia, becalá, entre fácia, e toda noiva espera, fica marcando os minutos, segundos, horas, os meses, para o dia do casamento. E o dia do casamento o noivo vai buscar. A igreja aguarda ansiosa pela volta do noivo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Ei, o povo de Deus está em dois lugares. Primeiro, no céu ou na terra. Ei, querido, nenhum cristão vai estar na cova, no inferno ou em algum lugar intermediário. O cristão, ele vai estar ou no céu ou na terra. Os cristãos na terra estão em sua casa terrestre, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo. Enquanto os cristãos que faleceram deixaram o corpo, o cristão que está na terra estão ausentes do Senhor. Enquanto os cristãos no céu, eles habitam com o Senhor. Andro calabaio súbia, que coisa maravilhosa! Essa era a certeza que permitiu o apóstolo Paulo não temer o sofrimento, as tribulações, os perigos, os processos. Esse era o motivo do apóstolo Paulo ser convicto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O apóstolo Paulo estava disposto a perder a sua vida. Ei, hoje quantos estão dispostos a perder a sua vida por Cristo? Ei, o apóstolo Paulo estava disposto a perder a vida por amor de Cristo, por amor ao ministério do Evangelho. Ele caminhava por fé, não de acordo com o que podia ver. Ele olhava para as coisas invisíveis, não para as coisas temporais. É isso que eu e você temos que andar, irmão. Andar, olhar para as coisas invisíveis, não ficar olhando para as coisas temporais. Calabadara súbia. Ei, para Paulo, o céu não era apenas um destino. Para Paulo, era a sua motivação. Irmão, a minha motivação é ir para o céu. E as pessoas estão cheias de motivações. A minha motivação é ir para o céu. A pessoa, infelizmente, hoje perderam essa motivação, porque eles não têm andado por vista. Eles têm andado por visível, mas Paulo não. Paulo andava para as coisas invisíveis. Paulo não andava para as coisas temporais. A nossa motivação como cristão é o céu, irmão. A nossa maior motivação é ir para o céu. É isso que eu e você temos que ter, essa motivação. Não podemos perder a motivação de ir
para o céu. Muitos já perderam essa motivação. Aleluia. Ei, aleluia. E aquilo que cremos, 2 Coríntios, capítulo 5, versos 9: pois muito desejamos também serem agradáveis, quer presente, quer ausente. Versículo 10 é o tema da mensagem. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito aonde? Por meio do corpo, por bem ou por mal. Todos nós um dia iremos comparecer. Todos nós um dia iremos comparecer ao tribunal. Ei! Todos nós vamos ter que comparecer lá, irmão, para receber o segundo que foi feito através ou por meio do corpo, por bem ou por mal. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Segundo as palavras de Felipe Buckley, na verdade, no cristianismo, que não seja filha do amor e mãe do dever. E a nossa motivação para o ministério, eu e você temos que ter essa motivação. E quando o apóstolo Paulo tinha essa motivação de ir para o céu, as pessoas que estavam vivendo no tempo do apóstolo Paulo, eles achavam que Paulo era mesquinho, eles achavam que Paulo era egoísta, eles achavam que Paulo estava fazendo tudo errado. Pelo contrário, irmão, era aquelas pessoas que estavam mercadejando, vendendo o evangelho. As pessoas estavam vendendo as boas novas. Qual é o ministério do cristão? Persuadir os pecadores a se reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, versos 11: assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos aos homens a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejam também manifesto. Ei, irmão, não estou aqui te obrigando a nada não, tá? Não quero aqui te coagir com abordagens escusas, porque lá em 1 Tessalonicenses número 2 e 3 diz: pois a nossa exortação não precede de engano, nem de impureza, nem de dolo. A gente, o obreiro cristão, ele somente tem que transmitir a palavra de Deus na forma correta, mas também motivações corretas para levar a cabo o seu ministério. Aleluia. Primeira motivação, irmão, nessa noite é o temor do Senhor. Se eu e você perdemos o temor do Senhor, acabou. Quantas pessoas não estão perdendo o temor do Senhor? 2 Coríntios capítulo 5, versos 9 ao 13 diz:
pois que muito desejamos também ser agradável, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o segundo que tiver feito no meio do corpo, bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos homem a fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos vós ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos juízo é para vós. Temor. Assim, conhecendo o temor de Deus. Ei, quantas pessoas já perderam o temor de Deus? Tem pessoa que não sabe nem o que é isso dentro do culto. Tem cristão que não sabe nem o que é isso dentro de uma igreja, o que significa temor. Aleluia. Ei, nós temos que ter um temor ao Senhor. Tem muitas pessoas escarnecendo, tem muitos ministros escarnecedores que zombam da Bíblia, que roubam a parte da glória desse livro para eles, o poder para eles. A gente vemos dentro da casa do Senhor, em muitos cultos, a falta de reverência, irmão. As pessoas perderam o significado dessa palavra, reverência, as coisas santas, aleluia, para não causar espanto às pessoas mais novas, para não causar espanto à pessoa que não serve a Deus. E dentro das igrejas, das lives, meu misericórdia, da internet, são cada aberrações que nós assistimos e vemos, e isso acaba afastando a pessoa de Cristo. Por que as pessoas não querem vir para o culto? Por causa das aberrações que são vistas através dos cultos, através da internet. Falsos pastores, falsas pastoras, falsos profetas, cultos absurdos, horrendos, abomináveis. Até mesmo que a pessoa que não serve o Senhor, ela fica assustada com as coisas que eles veem na rede social. Ou seja, é muita falta de reverência. Aleluia. As pessoas não estão levando as coisas de Deus a sério. E o apóstolo Paulo vai falar aqui no versículo 9: esforçamos. Isso significa que nós somos ambiciosos. Existe um tipo de ambição que é egoísta, mundana, mas também é uma ambição santa que honra o Senhor. Aleluia. E a grande ambição do apóstolo Paulo era ser agradável ao Senhor. É essa ambição que eu e você devemos ter, de agradar o Senhor. Será que a minha vida está agradando o Senhor? Será que o culto que eu estou prestando a Ele está agradando o Senhor? Será que esse culto que nós estamos dando a Ele está agradando? Será que a minha vida está agradando o Senhor? Essa era a missão de Paulo. Infelizmente, os judaizantes naquela época, eles ministravam para agradar os homens, para granjear apoio por sua causa. Mas o apóstolo Paulo, ele ministrava somente para agradar a Deus. E
muitas pessoas pregam para agradar as pessoas, ou seja, não fala do pecado, não fala do erro, não fala do temor, não fala da obediência, não fala do inferno, não fala do céu, não fala essas palavras, porque falando isso, a maioria que está na prática errada não vai gostar. E naquela época, os judaizantes, eles ministravam para agradar os outros. Tem igreja que ministra para agradar os clientes, que ministra para agradar o público. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O ministério que procura, irmão, ser complacente, que procura agradar e satisfazer os homens, esse ministério é carnal, é complacente, ele não pode ser abençoado por Deus. Todo ministério que agrada as pessoas, que procura satisfazer o homem, esse ministério é carnal, esse ministério não pode ser abençoado por Deus, irmão. Aleluia! Compreender que é melhor agradar o Senhor. Irmão, no Novo Testamento tem várias referências que diz que é melhor eu e você agradar o Senhor. Ele se compraz de nós quando lhe oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo. Romanos capítulo 12, verso 18. Quando nós oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como vivemos de modo de ajudar o outro, o modo de evitar que as pessoas tropecem. Deus se agrada dos seus filhos quando se separa do mal ao seu redor. Quando Deus vê eu e você nos separando daquilo que é mal, daquilo que é pecaminoso, Deus se agrada de mim e de você. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Deus que está vivo para todo sempre. A vontade de Deus é perfeita. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 20. Hebreus 13, 20. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos um grande pastor. Nós temos um grande pastor das ovelhas. E esse pastor das ovelhas vai nos aperfeiçoar em toda a sua boa obra, para fazer a sua vontade. Irmão, a vontade não é minha, a vontade não é tua. Nós estamos aqui, somos cristãos, para fazer a vontade do grande pastor das ovelhas,
que se chama Jesus Cristo. Aleluia! Louvado, exaltado, bendito, eterno, poderoso, santo, tremendo, maravilhoso seja o nome do Senhor Jesus Cristo para todo sempre. 2 Coríntios, versos 5, capítulo 5, versos 10. Importa que todos nós comparecemos. Querido, nem todo cristão, infelizmente, tem essa ambição quanto a vida com o Senhor. Nem todos os cristãos têm essa ambição de ter a vida dele com o Senhor. Mas todos terão que comparecer diante do Senhor. E o tempo de se preparar para esse encontro é agora. Talvez você não tenha essa ambição, sei lá, que você faz na tua vida, isso é problema teu. Mas tem pessoas, irmão, não tem essa ambição de ter uma vida diária com o Senhor Jesus, não. Não tem essa ambição de ter intimidade com o Senhor. Mas você não pode esquecer que terão que se comparecer perante a Ele. Todos vão ter que comparecer. Então, irmão, é por isso que o tempo para eu e você é agora, para nos preparar para esse encontro. Quando a noiva já está chegando o dia do casamento, ela prepara tudo, a roupa, ela prepara o buffet, a pintura, a maquiagem, prepara o salão de festa, já preparar a casa, os utensílios domésticos, está tudo preparado. Para casar está tudo pronto. Assim eu e você temos que estar preparados, nos preparando tudo para ter esse encontro. Louvado seja o nome do Senhor. O tribunal de Cristo é um acontecimento futuro, o qual todo o povo de Deus, diante do Salvador, e as suas obras serão julgadas e recompensadas. Romanos capítulo 14. Tu tens se preparado para esse encontro, irmão? Seja sincero. Tu tens se preparado para encontrar com Cristo? Prepara-se, Israel, para encontrar com o Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 14, versos 8 ao 10. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morreremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos haveremos
comparecer antes o tribunal de Cristo. Todos nós vamos ter que comparecer. Todos nós vamos ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Não tem como correr, irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. O termo tribunal vem da palavra grega derma, a plataforma encontrada nas cidades gregas, onde se faziam os discursos, ou onde os magistrados comunicavam as suas decisões. Também era um lugar do qual se distribuía os prêmios para os vencedores dos Jogos Olímpicos. E esse tribunal não deve ser confundido com o grande trono branco, do qual Cristo julgará os perversos. Apocalipse 20, versos 11 ao 15. Ei, não confunda o tribunal de Cristo com o grande trono branco, irmão. Não confundam. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, o que é da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Você não pode confundir o tribunal de Cristo com o trono branco. O tribunal de Cristo é Cristo que vai julgar as obras dos crentes. Aqui o trono branco é Cristo que vai julgar os ímpios e infelizmente lançar eles no inferno. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Pela obra de Cristo, amados, pela obra de Jesus Cristo, nós temos a graça. Aleluia. Pela obra de Cristo, em sua graça que Ele realizou ali na cruz, os cristãos não serão julgados por seus pecados. João 5, 24, Romanos 8, 1. No entanto, terão que prestar contas das suas obras e serviços para o Senhor. O tribunal de Cristo será um lugar de revelação, pois o termo traduzido para comparecer também significa revelado. Ao longo de nossa vida, trabalho aqui na terra,
é relativamente fácil esconder coisas e fingir, mas o verdadeiro caráter de nossas obras serão exposto diante dos olhos prescrutadores do Salvador, e Ele revelará se a nossa obra for boas ou má, ou seja, vã. A revelação aqui do tribunal de Cristo vai revelar, envolverá tanto o caráter de nosso serviço e quanto as motivações que nos impeliram, porque muito faz a obra de Cristo por amor mesmo, mas tem muita gente fazendo a obra de Cristo por dinheiro, tem muitas pessoas fazendo a obra de Cristo por sucesso, por ser reconhecido como famoso. Tem muitas pessoas que estão fazendo a obra de Cristo, não é por amor, é por interesses próprios. Então, o tribunal aqui prestar conta também será um lugar de prestação de conta, a qual eu e você daremos relatórios ao Senhor do nosso ministério. Aleluia. Tu vai ter que dar um relatório do teu ministério, terra. Tu vai ter que prestar conta daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Alabará o céu, que é vilaço. Tu vai ter que prestar conta. Jesus vai estar lá, presta conta do teu, me dá um relatório. Romanos capítulo 14, versos 10 ao 12 de novo, irmão. Mas tu que julga o teu irmão, ou tu também que despreza teu irmão, presta atenção agora, terra. Pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos vão ter que comparecer ao tribunal de Cristo. Se formos fiéis, será aí no lugar de recompensa e de reconhecimento. 1 Coríntios 3, do versos 10 ao 15. Tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Meu Deus, a obra passar pelo fogo. E se a obra de alguém se
queimar, choverá detrimentos, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 6. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, mordomos dos ministérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo julgo. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julguei antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também dará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais não ir além, oh glória, por nós. Eu, irmão, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais não ir além, para não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Irmão, não vamos além daquilo que está escrito, não vamos inventar novas doutrinas, isso e aquilo. Aleluia. Para os que foram leais, ali o tribunal de Cristo será dia de regozijo. Aquela pessoa que for leal ao Senhor no dia do tribunal, aleluia, ao glorificar o Senhor, desenvolvendo da recompensa em adoração e louvor. Ei, irmão, todos nós vamos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você é cristão, você vai comparecer diante do tribunal e será julgado segundo as tuas obras. E a pessoa que é ímpia, ela vai ter que comparecer diante do trono branco, vai ser julgada e vai ser lançada numa abismo eternal. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, o Espírito Santo tem falado através das suas santas escrituras. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 11 ao 13.
a gente fechar a nossa mensagem. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que nas vossas consciências sejam também manifestos. Irmão, Paulo está falando aqui do temor. Paulo está falando de persuadir os homens para o temor. Irmão, não perde o temor de Deus, não. Que só pecando de bobeira, errando de bobeira, porque perderam o temor. Deus é santo, irmão. Deus é santo. Paulo está persuadindo aqui as pessoas. Se Deus, irmão, se Deus julga as pessoas, se Deus, me perdoe, se Deus julga o seu povo, o que será feito dos perdidos, irmão? Livro de 1 Pedro, capítulo 4, versos 18. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Pedro 4, verso 17. Vamos lá. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Irmão, muito sério. É com muita dificuldade que nós vamos ser salvos. Eu costumo brincar nas igrejas, ou aqui com o povo da igreja. Eu sempre falo o seguinte: que é mole, senta no pudim. Rapadura é doce, mas é dura. Para ser salvo, para chegar lá em cima, é muita dificuldade. E as pessoas estão sem temor nenhum. Para chegar lá embaixo é maior facilidade. Mas para ser salvo é muito difícil. É uma dificuldade danada. A palavra temor não significa ter medo, pavor, horror. Não, irmão. A palavra temor não significa se tem medo. Ai, medo de Deus, medo disso e aquilo. Que terror, que horror. Afinal, vamos nos encontrar com o nosso Salvador que nos ama. Irmão, nós vamos nos encontrar com o Salvador que nos ama. Aleluia. Aleluia. Cristo tem nos ordenado para a gente pregar esse evangelho, levar esse evangelho a todas as nações, e que nós devemos obedecer ao Senhor, devemos obedecer as sagradas escrituras. É só isso, irmão. O temor é você obedecer a Deus com prazer, com amor, ter privilégio. Estou aqui, irmão, privilégio de
estar aqui servindo ao Senhor. Isso aqui não é tortura. Isso aqui não é obrigação, isso que eu faço com privilégio. Porque a minha missão é ir para o céu. Quero ir para o céu, mas quero servir o Senhor com fidelidade. Quero que o Senhor se agrade de mim. Quero que o Senhor olhe para mim e diga: lá está o meu servo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que maneira que eu e você devemos nos preparar para o tribunal de Cristo. Em primeiro lugar, eu e você devemos manter a consciência pura. O que é a consciência pura? Estou aqui, irmão. Não tem nada a esconder, mais nada de ninguém. Isso é muito bom. Muito bom saber que não está enganando ninguém. É muito bom saber que não está mentindo para ninguém. É muito bom saber que não está escondendo nada de ninguém. É muito bom estar aqui, poder dormir, deitar na cabeça no travesseiro, com a consciência tranquila. Isso não tem dinheiro no mundo que pague você ter a tua consciência limpa diante do homem e diante de Deus. Aleluia. Eu quero dizer que nesse grande dia a verdade de cada um de nós vai ser revelada. Nesse grande dia do tribunal de Cristo, a verdade de cada um de nós vai ser revelada. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos elogiar por aquilo que lhe agradou. E a segunda coisa, por fechar aqui, irmãos, são 9 horas e 27 minutos. A gente devemos ter cuidado, eu e você, devemos ter cuidado de não depender de ninguém. Não depender de louvor, me perdoe, não depender de louvor de ninguém. Tem pessoas que vivem, como ali no tempo de Paulo, os judaizantes. Ele estava fazendo a obra para ser louvado, para ser reconhecido, para receber louvor das pessoas, receber exaltação humana. Não, irmão. A gente tem que ver como é que está o nosso caráter. Se vivemos apenas em função de louvor dos homens, eu e você não receberemos o louvor de Deus no tribunal de Cristo. Buscar apenas a apreciação humana é exaltar a reputação acima do caráter. Querido, tem muita gente que está exaltando a reputação, mas o caráter, diante de Cristo, é o caráter que conta. Diante do Senhor Jesus Cristo, não é a tua reputação que importa. Diante do Senhor Jesus, o que importa é o meu e o teu caráter. Vamos orar. Hoje nós pregamos 2 Coríntios, capítulo 5 todo, mas viemos até, passeamos
diante, o Senhor nos fez fatiar a palavra, né? Diante de muitos versículos. E o que me chama a atenção, fechando aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, palavra final, 9 horas e 29 minutos e 45 segundos. Palavra final da noite. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quero agradecer ao Senhor Espírito Santo por essa mensagem dessa noite. Eu louvo a Deus vivo por essa oportunidade de nós podermos ouvir esta palavra, mas agora vamos praticar ela hoje, amanhã e para todo sempre da nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz dele sobre o teu rosto e te dê a paz, não somente hoje, mas para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolação do seu Espírito Santo esteja com todo aquele que espera e aguarda a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja diga amém. Está terminado o nosso culto. Irmão, se Deus nos der a oportunidade, estaremos de volta aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Resgatando Almas Perdidas e Feridas, aqui em Vila Isabel, Rua Armando de Albuquerque, número 9, ponto de referência, ao lado aqui do antigo Jardim Zoológico. Você será bem-vindo, em nome de Jesus. Se você gostou dessa pregação, deixa um like, compartilhe essa mensagem para os seus grupos de WhatsApp, grupo de igreja, para um amigo, uma pessoa que esteja afastada, desviada. Envie essa mensagem até ela. Que Jesus faça de você também um canal transmitindo essa palavra para que as pessoas venham a ser abençoadas. Pai do Senhor, boa noite.